Olá, querido aluno. Hoje a gente vai então para a nossa penúltima aula de Economia Brasileira Internacional, o que abrange a semana do dia 22 de junho ao dia 28 de junho, do curso técnico em administração modalidade. Na aula passada nós encerramos o regime militar, passando principalmente pelo governo Geisel, o segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, que visava aumentar investimento em estrutura, né, em remodelar a estrutura de oferta por meio dos bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos, e também o governo Figueiredo, né, no chamado crise da dívida, que em 79 os Estados Unidos aumentam consideravelmente a taxa de juros e o Brasil, por ter pego muito dinheiro emprestado ao longo do regime militar, acaba ficando completamente endividado. Então é dessa forma que acaba de forma melancólica o regime militar, com uma dívida externa crescente, com uma dívida pública interna também crescente, com descontrole inflacionário, com déficit nas contas externas, principalmente, né, nas transações correntes. Então é nesse contexto que vai acabar o chamado regime militar e começa a redemocratização. Nesse período também vai vigorar chamadas diretas já, que seriam eleições diretas para presidente da República, mas isso não acontece e o próximo presidente da República vai ser escolhido pelo Congresso. Lembrando que durante o regime militar haviam dois partidos políticos, a Arena, que era o partido que dava sustentação ao regime militar, e o MDB, que era uma oposição moderada que vai crescendo, ganhando força ao longo do regime. Então, a aula de hoje ela vai falar principalmente da década de 80 e início da década de 90, quando o maior problema do país vai se tornar a aceleração inflacionária, ou seja, a hiperinflação. O título da aula de hoje, então, é a saga dos planos heterodoxos, a economia brasileira de 85 a 94. O que são planos heterodoxos? Planos heterodoxos são aqueles planos que fogem da ortodoxia econômica, ou seja, a ortodoxia passa um receituário que basta diminuir a quantidade de moeda, aumentar a taxa de juros, e isso é suficiente para combater a inflação de forma bem simplificada. Então, planos heterodoxos são planos que acabam meio que trazendo outros elementos de combate à inflação que a gente vai ver ao longo da explicação. Então, o início da chamada Nova República vai ser marcado como o combate à inflação como a meta principal. Esses assuntos de distribuição de renda, desenvolvimento, crescimento acabam ficando em segunda ordem, porque a inflação acaba sendo o grande problema nacional nesse período. E vai ser lançado diversos planos. O plano cruzado, Bresser e Verão, ao longo do governo Sarney, e o plano Collor 1 e 2 ao longo do governo Collor, e o pai do plano real, o governo Itamar Franco, que vai ser lançado o plano real. Bom, então vai ser marcado, esses planos eles vão ser marcados por um conteúdo cada vez maior de heterodoxia, como eu já comentei, e também de combate à chamada inflação inercial, aquela inflação que não é proveniente de demanda nem de custos, mas muito das expectativas e da indexação da economia. E uma das coisas que vai dificultar o combate à inflação vai ser a criação da correção monetária lá no início do regime militar. Embora a correção monetária tenha ajudado ao crescimento econômico conviver com a inflação, vai ser um dos principais itens que vão dificultar o combate dessa inflação. Esse período vai ser marcado por oscilações na inflação e no crescimento, ou seja, o crescimento sobe, aumenta e diminui, chamado voo de galinha. Ele não é um crescimento sustentável. Vai ser marcado também por um ambiente de redemocratização do Brasil, e até o governo Collor o Brasil vai estar excluído do fluxo de capitais internacionais. Como vocês lembram, em 79 acontece o segundo choque do petróleo e a elevação da taxa de juros norte-americana. Então, por um bom período, os países da América Latina vão ficar fora do fluxo de capitais, e a partir do governo Collor e Fernando Henrique, os capitais se voltam para o país. Só para vocês perceberem o problema que foi a inflação no Brasil,
Esse gráfico ele mostra a inflação mensal desde 85 até 97. A gente percebe que aqui 85 é o finalzinho do governo Figueiredo, né? Início do governo Sarney. Então, de 86 a 90 a gente vai ser marcado pelo governo Sarney, que vai ter o plano cruzado, o plano Bresser, o plano Verão. 90 a 91 vai ser marcado pelo governo Collor, né? Que vai sofrer um processo de impeachment, que mais adiante ele vai ser absolvido no STF, mas ele acaba renunciando e sofre um processo de impeachment, e aí acaba assumindo o seu vice, Itamar Franco, que vai governar o país de 93 a 94, e vai ser o chamado pai do Plano Real, ou seja, o Itamar Franco vai ser o pai do Plano Real. Itamar Franco, né? Durante o governo Collor vai ser lançado o Collor 1, Collor 2, o chamado confisco monetário no governo Collor, né? Mas realmente vai ser só a partir do Plano Real que o combate à inflação vai ter eficácia, ou seja, o Plano Real vai extinguir a inflação a níveis elevados e vai trazer uma inflação a níveis mais de países que estão em vias de desenvolvimento, buscando cada vez mais a meta, né, de estar numa inflação dentro de 1 dígito, não passando de 2 dígitos. Como eu tinha comentado antes, também o país ele vai ser marcado por esse crescimento, né, não sustentável do PIB, o chamado voo de galinha. 80 a 84 o governo Figueiredo, né, o fim do regime militar. 85 a 90 o governo Sarney. 91, 92 o governo Collor, onde vai ter uma das maiores taxas de decréscimo do PIB em 90, principalmente pelo confisco do Collor, assim como tivemos em 81 também a crise da dívida. Em 79 o governo americano aumenta a taxa de juros e o Brasil entra numa recessão. E a partir de 93, 94, com o governo Itamar Franco, com o Plano Real, a inflação realmente começa a ficar dentro do... Bom, então vamos voltar então para a redemocratização do país. Vai ser eleito Tancredo Neves. O Tancredo Neves acaba falecendo, não toma posse, e aí o seu vice vai ser eleito. Só para a gente entender um pouquinho como é que vai ter a ascensão do Sarney, logo que acaba o regime militar, os partidos devem colocar um P na frente e o MDB se transforma em alguns partidos, mas o principal herdeiro do MDB vai ser o PMDB. E a Arena vai se transformar em PDS, depois PFL, DEM, PP, enfim, essa é a trajetória, né, da Arena. E o que acontece? O Sarney vai estar dentro do PFL, que vai ser um partido que vai romper com o regime militar bem no finalzinho. E de um lado vai ter o candidato Paulo Maluf pelo PDS, de outro lado, pelo PMDB, Tancredo Neves. E aí o PMDB vai buscar uma aliança com o PFL e o PFL vai indicar o vice José Sarney, que depois entra no PMDB, né? Mas ele originalmente do PFL, que hoje é o DEM. Então, nessa aliança entre Tancredo e PMDB e PFL, que vai se dar a eleição do Tancredo Neves, que acaba não assumindo, não tomando posse. E aí é uma coisa discutível, né? O vice tomar posse sem ter o presidente tomado posse, mas enfim, o Sarney acaba tomando posse como presidente da República, e o Sarney que fez toda a trajetória política dele dentro da Arena, né, dentro da ditadura militar, que vai ser o próximo presidente do país. Bom, no quadro econômico, a economia volta a crescer depois de uma recessão no início da década. O balanço de transações correntes, um relativo equilíbrio, que aí compõe balança comercial, balança de serviços. Embora a inflação acelerando, as finanças públicas se deteriorando, incertezas políticas. Então, isso vai ser o início do governo Sarney, com uma certa indefinição da política econômica,
que acaba meio que inicialmente adotando uma política mais ortodoxa e mais adiante acaba saindo Dornelles, entrando um novo ministro, e o Sarney opta pela heterodoxia, que vai ser marcada pelo lançamento do Plano Real, que vai ser conhecido principalmente pelo congelamento de preços. Havia uma disputa, né, entre economistas da corrente inercialista e os chamados pós-keynesianos, e o que vai acontecer o Sarney vai chamar para a equipe econômica os economistas inercialistas, e esses economistas eles apresentam duas propostas de combate à inflação: o chamado choque heterodoxo, o congelamento, né, que vai ser o plano cruzado, e a chamada proposta larida, desindexação por indexação total, que de certa forma vai ser o embrião do Plano Real, que vai ser apresentado lá para o governo Sarney, só que o Sarney acaba optando pelo congelamento de preços, o plano cruzado. Muito de olho também nas chamadas na Assembleia Constituinte, que iria escrever a nova Constituição, a Constituição de 88. Então vai ser escolhido o chamado choque heterodoxo, que é o plano cruzado, embora o embrião do Plano Real já estava sendo apresentado ali. Bom, algumas medidas que vão marcar o plano cruzado: a substituição da moeda de cruzeiro por cruzado, a conversão do salário pelo poder de compra dos últimos 6 meses, e principalmente uma coisa que vai marcar uma redistribuição de curto prazo no país, que não vai ser sustentável, porque a inflação vai corroer tudo isso, vai ser um abono de 8% no salário mínimo e o chamado gatilho salarial. O que seria esse gatilho salarial? Sempre que a inflação chegasse a um determinado nível, os salários seriam reajustados, ou seja, o plano que tentaria acabar com a indexação acabava não acabando com a indexação, ainda meio que indexava mais ainda os salários da inflação passada. E o congelamento de preços, principalmente da energia elétrica, a fixação da taxa de câmbio sem desvalorização, o que vai afetar o setor exportador, e o Brasil vai começar a diminuir o seu saldo da balança comercial, ficando cada vez mais com dificuldade de obter divisas. Os aluguéis por recomposição pelos fatores multiplicativos com base nas relações média-pico, ou seja, tu tem períodos de alta de inflação e a média seria o pico desses aumentos da inflação. Diferentes regras para os ativos financeiros, né? Então o Brasil teria uma política expansionista, que acabaria não tendo metas monetárias nem fiscais, colaboraria para o quê? Por uma inflação de demanda. Então, na verdade, o plano cruzado ele já meio que nasce fadado ao fracasso, porque ele leva em consideração alguns pontos da inflação, mas ele não leva em consideração outros itens, né, que compõem a inflação brasileira, que não era só inercial, mas tinha um componente de demanda forte. Então, o congelamento pela queda imediata da inflação, o crescimento econômico em função do crescimento que já vinha antes, o aumento real da renda, a ilusão monetária, pelo congelamento de preços, e a expansão da oferta de moeda e taxa de juros baixas vai fazer com que tenha uma explosão de consumo no início do plano real, do plano cruzado. Com os preços congelados, vai começar a ter falta e escassez de produtos. Isso vai ser um dos motivos que vai fazer com que o plano cruzado fracasse. Então, o crescimento, pressão sobre vários mercados, pressiona alguns setores de bens de consumo pela escassez, e aí começa a surgir filas, ágios, ou seja, sobrepreço, pessoas modificando um produto para fugir do tabelamento que congelava os preços, enfim. E problemas na balança comercial, que começa a agravar o saldo das nossas contas externas. Só para vocês perceberem, né, a produção industrial, essa azul escura, e os bens de consumo duráveis, né, eles têm um pico aqui, aumentando, porque aumenta a demanda, mas chega um ponto que esse crescimento, ele não consegue acompanhar o crescimento da demanda, e aí o ajuste se dá via preço, né, começa a aumentar o preço, e aí começa o final do chamado plano. Aqui para vocês olharem, o setor cambial não ganha uma desvalorização, e aí começa a ter o quê? Uma diminuição
do superávit da balança comercial, ou seja, que ele começa a ficar insustentável devido ao nosso déficit na balança de serviços, e aí o governo acaba tendo que desvalorizar o câmbio para fazer com que as exportações voltem a crescer. Bom, então o plano cruzado ele fracassa, né, porque ele acaba meio que engessando a economia e pegando o ajuste de preços em níveis diferentes na hora do congelamento, que começa a fazer com que muitos empresários começam a não ter lucro vendendo, e aí começam a criar alguns mecanismos para fugir desse congelamento de preços. E aí vai ser lançado um ajuste que vai ser chamado de cruzadinho, que vai ser uma primeira tentativa de conter a demanda. Acaba não tendo muito resultado em virtude de imobilismo político, e até porque havia uma discussão da questão das diretas já, ou seja, das eleições diretas. E aí vai ser lançado o Cruzado 2, que nada mais vai ser do que uma tentativa do governo meio que estancar o crescimento da inflação por meio da contenção do déficit público, ou seja, diminuir, o governo estava gastando mais do que arrecadava, então diminuir essa diferença, e um realinhamento de preços que acabou ficando de forma muito desajustada por causa do congelamento. Então, a economia, os preços vão sair de uma forma desordenada do congelamento, e o governo vai adotar uma elevação da taxa de juros para tentar conter a demanda, só que essas políticas acabam não tendo muito sucesso, e o Brasil vai decretar uma moratória em 87, né? Ou seja, moratória, o governo não tem dinheiro para pagar a sua dívida externa, e aí acaba se aproximando, né, do FMI, enfim. Geralmente é isso que se faz quando o país fica insolvente. Então o cruzado ele vai ser marcado por problemas de concepção, porque não levava em conta outros aspectos da inflação e de contenção de demanda, enfim, e também problemas de execução, ou seja, esse desajuste de preços, né, que vão ser um dos mais motivos pelo fracasso do plano cruzado. Bom, com isso trocados os ministros, e aí acaba sendo lançado o plano Bresser, né, que leva o nome do Bresser Pereira, que foi ministro, que vai tentar fazer alguns ajustes, mas tanto o plano Bresser quanto o plano Verão vão ser políticas mais de conter a inflação do que propriamente acabar com ela. Então, algumas sequelas que ficaram do Cruzados, toda vez que o governo anunciava um plano, a população já ficava com receio e os agentes econômicos que poderia ter um novo congelamento. Isso começa a ficar marcado depois com o confisco do Collor. Até hoje as pessoas têm medo de um novo confisco. Ensinamentos, né, que é a necessidade de controlar a demanda, atenção com as contas externas, cuidado com os problemas distributivos, congelamento não por tempo indefinido e cuidado com o descongelamento. Então, na verdade, o plano real ele vai surgir do aprendizado com várias tentativas que foram sendo feitas que não vão dando certo. Né? O plano cruzado ele vai ser um aprendizado do plano do cruzado, um aprendizado do plano Bresser, um aprendizado sobre o plano Verão, um aprendizado sobre o plano Collor. Então, mas enfim, como a gente está falando do plano Bresser, algumas medidas só para o aluno estar ciente, né? Conter a aceleração inflacionária, congelamento de salário e preços por 3 meses, criação da unidade de referência de preços, não confundir com a URV criada no governo Itamar Franco, no Collor, plano real. Política monetária e fiscal mais retracionista, mais ortodoxa, ou seja, juros mais altos para conter. Então, essas vão ser algumas medidas do plano Bresser que não vai dar certo e vão ter alguns problemas, ou seja, no descongelamento, reposição salarial e reindexação da economia, fragilidade da contenção da política monetária e fiscal, fragilidade política. Aí o Congresso aprova a mudança de 4 para 5 anos do mandato do Sarney. Aí entra o Milson Maílson da Nóbrega, lança a chamada política com arroz com feijão, que nada mais é do que nenhuma mágica para conter a aceleração inflacionária, ou seja, aumento da taxa de juros, restrição ao crédito, uma política mais ortodoxa. E aí é lançado o plano Verão, ou seja, juros altos, queda no déficit público, uma reforma monetária, de novo, mudar a moeda agora para cruzado novo,
desvalorização e fixação da taxa de câmbio num nível mais desvalorizado. Nova plano verão vai ser um plano de curta duração, não vai conseguir um ajuste fiscal, vai ter um descontrole monetário e o país rumo à hiperinflação. Então, o governo Sarney vai acabar de forma melancólica, né, com descontrole das contas públicas, aumento do déficit operacional, porque o governo não consegue pagar os juros da dívida, endividamento interno crescente, prazos mais curtos, taxas de juros e liquidez crescentes, uma política monetária, necessidade de sustentação dos juros elevados, ou seja, o governo necessita cada vez mais colocar títulos públicos e exportar para poder fazer com que tenha moeda para poder, enfim, aumentar, trocar essa moeda e aumentar a taxa de juros. E subindexação de contratos para reduzir o valor real da dívida pública, né? Esses vão ser alguns dos resultados do plano Sarney. Então, o que acontece? Durante o governo Sarney, além de ter um crescimento então não sustentável, tu tem descontrole das contas públicas, endividamento crescente, tanto externo quanto interno, aceleração inflacionária e aumento também do grande problema da economia brasileira, que é o quê? A nossa enorme concentração de renda. Bom, acaba o governo Sarney, novas eleições, né? Os principais candidatos vão ser Lula, Brizola, Ulisses Guimarães, Mário Covas, e aí um candidato novo vai surgir do nada, com bastante apoio do oligopólio, né, dos meios de comunicação, que vai ser um dos grandes responsáveis pela sua eleição, que ele se chama Fernando Collor de Mello. Bom, o governo Collor então assume o poder, assume a presidência com alguns problemas, com o insucesso dos planos heterodoxos, elevação da liquidez dos haveres não monetários. Enfim, o que significa tudo isso? Que a política monetária ela começa a perder a sua efetividade e que a moeda está completamente indexada. Então, surge então a ideia pela nova ministra, que seria a Zélia Cardoso de Mello, que era o confisco, ou seja, diminuir consideravelmente a quantidade de moeda em circulação por meio do confisco monetário, para tentar fazer com que a política monetária voltasse a ter uma maior eficiência, uma maior eficácia. Bom, o governo Collor então vai assumir, vai fazer uma reforma monetária e redução drástica da liquidez, o chamado confisco, que é o bloqueio dos depósitos à vista, poupança e aplicações de curto prazo. Isso vai trazer um enorme desajuste à economia brasileira, e talvez esse grande desajuste vai ser o motivo pelo qual os agentes econômicos, né, a nossa elite começa a pressionar pela derrubada do Collor, a mesma que colocou o Collor como presidente, né, por meio do voto direto da população. Uma reforma administrativa e fiscal, eliminação do déficit, diminuição do custo da rolagem da dívida, suspensão de alguns subsídios, incentivos, ampliação da base tributária, enfim, algumas privatizações. Aí o Brasil começa a entrar no chamado consenso de Washington, que vai ser os principais expoentes dessa política neoliberal no Brasil, vai ser o governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso. Então vai ser a partir do governo Collor que a pauta das privatizações começam a entrar na ordem do dia. Adoção de um regime cambial de taxas flutuantes também. Até então o Brasil sempre mantinha uma taxa de câmbio fixa, com algumas maxi desvalorizações e mini desvalorizações. E a abertura comercial, né, o chamado... o governo Collor abre a economia, não que ela não necessitava ser aberta, porque os nossos produtos estavam com uma diminuição da sua competitividade, mas ele abre de uma forma muito rápida, né? E acaba meio que quebrando alguns setores da economia brasileira que não estavam preparados e não se prepararam ao longo do regime militar, né, para a competição internacional. Esse quadro aqui ele mostra alguns depósitos de poupança, né? E aqui o período do confisco, né? Bom, alguns impactos então do plano Collor: uma enorme desestruturação do sistema produtivo, retração do PIB, ou seja, o PIB cai,
e uma nova agenda, né, abertura e privatização, ou seja, uma agenda neoliberal que começa a ser implementada também na Argentina pelo governo Menem. Alguns problemas, né, do plano Collor: expansão da liquidez posterior, ou seja, não se viabilizaram mecanismos para controle dos novos fluxos monetários, acerto no estoque comprometido com as chamadas torneirinhas, ou seja, o governo Collor começa a liberar alguns confiscos de forma não muito transparente, deteriorização da balança comercial sem financiamento na balança de capitais, né, o que leva a uma forte desvalorização cambial, né, que acaba tendo impacto também na inflação brasileira. E aí, então, o plano Collor, em vez de contribuir para o combate à inflação, ele piora toda a situação econômica do país, e uma persistência da aceleração inflacionária no início de 91, e com dificuldades cada vez mais crescentes de financiamento também, e uma insustentabilidade política que começa a ter uma pressão muito forte da mídia, influenciando a opinião pública no sentido de derrubar o presidente eleito. Então é lançado o plano Collor 2, é uma tentativa de corrigir algumas coisas, uma reforma financeira para tentar diminuir a indexação, ou seja, o grau de rolagem da dívida, e também a criação da TR para tentar meio que trazer a indexação para um indexador apenas, ao invés de vários indexadores, e um novo congelamento de preços e salários. Então acaba sendo derrubada a ministra Zélia Cardoso de Mello, e acaba sendo colocado o Marcílio Marques Moreira, se não me engano, acho que é esse sobrenome, e é chamado Plano Nada, ou seja, novamente uma política mais ortodoxa: elevação da taxa de juros, reaproximação do Brasil com o mercado financeiro internacional. Então, algumas medidas que, de certa forma, vão começar a preparar o país para o chamado Plano Real. Então, é dessa forma que começa a se preparar, a partir de 92, 93, com um acúmulo de reservas que vão, de certa forma, vão ser as que vão permitir o lançamento do Plano Real mais adiante. Então, vai ser nesse contexto, meus queridos alunos, que vai ser marcado o governo Sarney e o governo Collor. Vão ser governos que não vão resolver de forma alguma o nosso maior problema, que vai ser a nossa imensa concentração de renda. Não vão resolver o maior problema daquela época, daquele período, que vai ser o imenso descontrole inflacionário. A economia não cresce de forma sustentável. As contas, tanto externas quanto internas, começam a sair fora do controle, o endividamento crescente. Enfim, vai ser nesse contexto que vai renunciar o Collor, mas não acaba sofrendo o processo de impeachment, ou seja, a opinião pública começa a concordar, e a maioria, e aí pressionar o Congresso para o impeachment. E aí que assume o seu vice, Itamar Franco, que vai ser lançado o chamado Plano Real. Vai ter uma memória inicial para definir a política econômica. Lá em maio de 93 vai colocar o Fernando Henrique, um sociólogo, como ministro da Fazenda, ministro da Economia. E aí começa algumas fases de preparação para o Plano Real, que a gente vai ver na próxima aula, mas eu já adianto algumas coisinhas, como o preparo das contas públicas por meio de aumento de imposto, a IPMF, que depois se transforma em CPMF, o Fundo Social de Emergência, o Plano de Ação Imediata, nada mais era do que medidas para conter o déficit público e tentar aumentar a arrecadação do governo, um acúmulo de reservas internacionais, ou seja, de dólar, manutenção e aprofundamento da abertura financeira e comercial iniciada pelo governo Collor, e também uma aprendizagem em relação aos planos anteriores, né, por meio da reindexação da economia sem grandes choques, ou seja, a volta da ideia de combater a inflação inercial. Então, é isso que vai ser marcado o governo Itamar Franco, que a gente vai começar a ver o governo Itamar Franco na aula que vem, que a gente vai tratar do governo Fernando Henrique e governo Lula. Vai ser a aula mais extensa de todas. Como a nossa prova, provavelmente, ela não é muito fácil, eu lancei possibilidades de tu agregar nota, que são 2. Mais adiante vai ter um exercício que vai durar 1 dia e meio, 2 dias, fiquem atentos,
esse exercício ele vai estar trazendo até 3 pontos sobre a prova, e também uma resenha do filme sobre o Django, que vai ter 2 pontos sobre a prova, ou seja, se vocês têm possibilidade de ter até 5 pontos sobre a prova. Então, eu aconselho bastante a vocês fazerem a resenha e os exercícios, né, até para tentar diminuir um pouco e estudarem para a prova, que ela vai ser baseada nas nossas videoaulas. Ok? Até uma próxima. Essa semana vai acontecer um chat diretamente comigo. A tutora, a professora Carol, vai estar entrando em contato com vocês. Se não me engano, eu acho que é quarta-feira. Fiquem atentos. Então aproveitem, tentem assistir esse vídeo o quanto antes para a gente poder ter dúvidas também sobre esse texto e os outros anteriores, ok? Muito obrigado e até segunda-feira que vem. Grande abraço.